compartilhar Esta aqui. conferência será gravada agora. Eu acho que já está compartilhando a tela, né? Compartilhar. Aí, então, eu não consigo mais ver vocês, tá? Por favor, alguém pode escrever aí no bate-papo, ou então ligar o microfone para me informar se está conseguindo ver meus slides? Meu slide, né? Aqui verdinho, Química 00. Sim, professora. Dá para ver? Tá ótimo. Bom, então hoje é a nossa 10ª aula. Quem aí já assistiu pelo menos mais 8 dessas 10 aulas? Uma aí que bate o cartão toda quarta direitinho. Ana Flaviane, Ana Patrícia, quem mais? Jaqueline, quem mais? Tem o Rômulo, cadê Rômulo? Laílson, isso mesmo. Maria, ai que fofinha, assistiu todas, muito bom. Jasmine também. Como tá na área, gente? Bruna, verdade. Que bom. Bom, as funções oxigenadas está atrelada ali dentro da química orgânica, tá? Mas né, são as funções ali que a gente colocou uma aula só para isso, porque requer ali muitas informações. Então não dava para estar ensinando, né, o carbono, a química do carbono inicial e mostrar todas essas funções. Por isso que eu separei. Esse primeiro slide aqui, pessoal, eu estou colocando o quê? Um mapa mental, né? Uma visão geral aqui das funções oxigenadas que podem aparecer para vocês, que são os ácidos carboxílicos, aqui, ó. Pois é, deve ter acontecido algum imprevisto, porque ele sempre está na área, né? O Rômulo. Bom, aqui, ó, o ácido, como a aula está gravada, esse que é bom, né, da gente ter uma plataforma para estar gravando, disponibilizando ali a aula. Então, assim, mesmo que aconteça um imprevisto ou outro, vocês têm onde recorrer à aula, né, assistir depois. Inclusive, vocês que estão assistindo, passou uma parte que precisou sair rapidinho para resolver alguma coisa e voltar. Oi, Rômulo! Tá bom, Rômulo. Sem problemas. Melhoras aí. Então, estávamos falando agora de você, Rômulo. Estávamos sentindo falta da sua presença. Eu estava, inclusive, comentando da importância da gente ter a plataforma e vocês terem sempre acesso lá, né? De estar revendo a aula, podendo estar tirando dúvidas, né? Fazendo mais exercícios, enfim. Bom, esse slide, Rômulo, fica bem à vontade, tá? Se você quiser só observar sem anotar nada, simplesmente assistir, fica à vontade. Se não estiver se sentindo confortável, assistir depois, tá? Sem problemas. Bom, aqui nesse slide, a gente tem todas as funções que contém oxigênio que pode vir, né? Em uma das questões aí do Enem. Então, a gente pode começar aqui como ácido carboxílico. O que é o ácido carboxílico? Ele tem sempre a carbonila e a hidroxila. Olha como junto, ó, carboxílico, ou seja, a carbonila e a hidroxila. São dois grupinhos juntos, dando o ácido carboxílico. E olhou para essa função aqui, tem que lembrar do ácido carboxílico. E aí o que acontece? Se a gente for observar em algumas questões que a gente vai ver à frente,
muitas vezes vem assim, ó, esse grupo R pode ser qualquer radical, né, contendo carbono. Pode ser um átomo de carbono, pode ser uma fileira aqui, ó, de um grupo de 10 átomos de carbono, independe. O R é um hidrocarboneto ali que você pode considerar como um hidrocarboneto. E aí, esse C-OH pode vir assim, ó, O-H. Vocês que têm que saber que, opa, o carbono está fazendo uma ligação com esse outro, com esse grupo R. As outras três, que eu sei, estudei a química básica e vi que o carbono faz 4 ligações, aí tem que lembrar que, na verdade, as outras três estão aqui, ó, um carbono fazendo dupla O e esse mesmo carbono fazendo uma ligação com OH. Então, isso daqui é o mesmo que isso, ok? Aí tem o álcool, né, que é o OH, que é somente a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, carbono fazendo ligação simples. Tem o aldeído, que é o carbono na ponta, na extremidade, fazendo dupla O, e a terceira, digamos assim, a primeira ligação, segunda aqui e a terceira fazendo dupla O, e a quarta com hidrogênio. Então, esse formato aqui, ó, é de um aldeído. Temos também a cetona, que é a carbonila entre carbonos. Então, o grupo R, esse R e R' podem ser igual ou diferente, tá? Podem ser iguais ou diferentes. Desculpa. Enol. Enol é um álcool, tá? Igualzinho esse álcool aqui. Tem só uma observação. Qual observação? Que o carbono que está hidroxila do álcool é um carbono que tem dupla, tá? Insaturação. Se tem a dupla, é enol. O mesmo carbono com a dupla tem a hidroxila, é um enol. Se não tem nenhuma dupla, o carbono que está hidroxila, é um álcool. Éter e éster, ó, o nome bem parecido que diferencia aqui é um Szinho, ó. Mas o grupo funcional tem um oxigênio a mais. O éter é um oxigênio entre átomos de carbono, certo? Beleza, Bruna. Agora, esse éter aqui, esse éter que a gente está falando, é simplesmente um oxigênio ligado a dois carbonos, que podem ser um CH3 e um CH3, pode ser de um lado um CH3 e o outro um grupo maior. Agora, o éster, você tem a carbonila e também um oxigênio que continua com o grupo de carbono. Tá vendo? Então, no mesmo carbono, você tem dupla O. Se for, no lugar do R aqui fosse um H, é ácido carboxílico. Agora, se no lugar do H for um grupo, né, de carbono, um carbono, 5 carbono, independe. Se for carbono aqui desse lado, então tem carbono de um lado, tem carbono de outro, a gente chama de éster, tá? O fenol também lembra muito, né, como um álcool, só que ele está ligado ao benzeno. Ligou a hidroxila no benzeno, lembra desse famoso benzeno aqui? Que é um aromático? Dupla, simples, dupla, simples, dupla. Botou uma hidroxila nele, virou o fenol. Muito conhecido, tá? E tem sais orgânicos, que é derivado aqui, ó, do ácido carboxílico, por exemplo, ó, sai o hidrogênio e coloca o metal aqui, por exemplo, tá? Bem menos, digamos, visto, mas existe. Então, a gente colocou aqui na imagem para vocês, tá? E aí, o que acontece? A gente vai começar com uns exemplos, com os exercícios, praticando como é mostrado nas questões do Enem, né? E aí, depois que a gente meio que vê a realidade, e depois a gente vai, digamos, destrinchando como que é o álcool, nomenclatura do álcool, como que é o éter, nomenclatura do éter, como que é a cetona, nomenclatura de cetona, ok? Esse daqui, na verdade, esqueci, já deixei com gabarito, olha só, gente.
Ficou fácil, né? Esquenta não, professora. A gente faz conta que não viu. Tá bom. É a Jaque que tá falando? É. Então tá, Jaque. Olha só. Então vamos lá, vocês não viram nada. Enem, uma forma de organização de um sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feronômios. Esses feronômios aí são esses sinais ali que a formiguinha deixa para outra formiguinha seguir aquele caminho, sabe? Os animais utilizam muito, né, compostos químicos, liberam compostos químicos, que aí mesmo que não tenha visão nem nada, eles sentem ou, né, eles usam ali um mecanismo para conseguir se seguir, né, se comunicarem de alguma forma. Para saírem e voltarem para suas colmeias, usam o feronômio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A. Está aqui. Ok? Quando sentem o perigo, expelem um feromônio, de alarme composto B, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um dos sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas dos feromônios, tá? Esses feromônios aqui, então tem 2 feromônios, e aí ele contou uma historinha do composto A e contou uma historinha do composto B. Isso é muito comum. E aí, se tiver muito apertado de tempo, o que eu sugiro? Visualizou composto orgânico, certo? Visualizou composto orgânico. Dá uma lida e geralmente a pergunta vem no final. As funções orgânicas que caracterizam os feromônios da trilha e de alarme são, respectivamente. Tá vendo? Então contou a historinha aqui que não ajuda em nada, digamos assim, para a resposta. Por quê? Veio a pergunta aqui e os compostos estão aqui. Então é só vocês terem essa sensibilidade. Dê uma lida e já foca na pergunta. Se a pergunta fazer afirmações que vocês precisam ali do texto, aí beleza, releia marcando, como a gente já fez na semana passada ali algumas questões que precisavam de informações que estavam dentro do texto. Mas leu aqui, ó, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são respectivamente. Você tem um desenho. E aí ele quer saber aqui, ó, as funções orgânicas. Tá vendo? E aí tem que lembrar, opa, uma hidroxila ligada a um carbono que não tem duplo, ó, carbono saturado, ou seja, carbono com ligação simples. Isso daqui se trata de quê? Álcool. Beleza? Agora, o composto B. E aí? O composto B tem esse grupinho aqui, ó, no meio da cadeia, tá vendo? Você tem ali C do CH3, ó, CH3 ligado a um carbono que tem 2 oxigênios. Não pode ser isso daqui, né, gente? Ó, não é isso. Porque o carbono aqui tá fazendo o quê? 2 ligações, isso não existe. Na verdade, é isso daqui, ó. É lembrar que o carbono faz 4 ligações e vocês têm que se virar nos 30 para fazer as 4 ligações dele com um grupinho que está aqui perto. Então já fez uma com esse CH3. Onde estão as outras? Estão aqui, ó. Continua aqui a molécula. E aí? Que grupo funcional é esse? Quem lembra? Ó, C dupla O e continua o R aqui, ó. Um grupo R aqui, um grupo R aqui. Isso é o quê? Quem lembra? Éster. Éster. Tá vendo? Éster com propriedade. Alguém quer que repita ou podemos seguir?
O silêncio eu entendo como a gente pode seguir, tá? Bom, além dos compostos nitrogenados, além dos compostos oxigenados, a gente vai ver também hoje os compostos nitrogenados, ou seja, com nitrogênio. Aí eu coloquei aqui uma visão geral também, né, como se fosse um mapa mental ali dos compostos nitrogenados. A gente tem as aminas, né, que é assim, ó, cheirinho de peixe. A gente tem as amidas, essas são as principais, tá, pessoal? Aminas e amidas, dos grupos contendo nitrogênio, ó. Carbono, carbono, carbono e nitrogênio. E a gente tem as amidas, olha só, tem nitrogênio e tem carbono também. Só que esse carbono, um dos carbonos ligado ao nitrogênio, pode ser um carbono, pode ter mais de um carbono, sendo que um deles, ao menos, tem que ter dupla O, tem que ter a carbonila, tá? E aí é a amida. Tem também menos, né, digamos assim, menos vezes que a gente vê lá caindo questões, mas é passível. Nitrocomposto, tá vendo? Tem esse grupinho NO2. Você tem uma cadeia carbônica e tem um NO2. Esse é um composto aqui, ó. Um grupo funcional contendo nitrogênio. Um nitrocomposto, nesse caso, tá? E, por fim, as nitrilas, tá? Nitrilas, você tem um carbono, das 4 ligações dele, 3 ligações estão com nitrogênio. Isso é um grupo nitrila, tá? O nitrogênio ele é estável com 3 ligações. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. Nitrogênio, 1, 2, 3. Nesse caso, é um nitrogênio sem hidrogênio nenhum. Ele só está fazendo 3 ligações com esse carbono, tá? E aí a gente tem um exemplo aqui também, questão do Enem. Você já ouviu falar, já ouviu essa frase, rolou uma química entre nós? O amor é frequentemente associado a um fenômeno mágico ou espiritual. Porém, existe a atuação de alguns compostos em nosso corpo que provocam sensações quando estamos perto da pessoa amada, como coração acelerado e aumento da frequência respiratória. Essas sensações são transmitidas por neurotransmissores, tais como adrenalina, noradrenalina, feniletilamina, dopamina, enfim, várias aminas. Tá vendo o finalzinho, minas? Os neurotransmissores citados possuem em comum o grupo funcional característico da função. E aí? Aí vocês vão visualizar aqui, ó. Tá vendo? Se o aluno teve a aula sobre isso, prestando atenção ali, já mata que é o quê? Amina, né? O nome já sugeriu uma questãozinha do Enem, tá vendo? Se nunca viu, é passível de ter que fazer o que aqui? Chutar. Ou se detesta química a ponto de não prestar atenção em aula nenhuma, não assistir aula nenhuma. Aí é uma questão que chuta. Mas se teve ali, né, uma química 00 da vida, ouviu falar de amina, não tem para onde correr. Uma questãozinha ali, ó, que eu botei aqui para vocês visualizarem, que tem que ler com calma, que tem muitas questões, né, usando ali o bom senso, ó, os nomes já sugerem, ó, tudo terminação aqui, tá vendo? Da função orgânica amina. Tranquilo? Sim. Pode seguir fazendo mais questões, gente? Daqui a pouco a gente entra na teoria. Claro, Ana, isso mesmo. A gente vai mastigar mais um pouquinho a mina lá na frente para saber como que dá o nome, o grupo funcional. Mas, como a gente colocou aqui nesse mapa mental aqui, a mina tem que ter, né, nitrogênio. Tem que ter nitrogênio. Não necessariamente o NH2. A gente vai ver. Ele é NH2 quando é uma amina primária.
né? Eu tô assim, um CH3 ligado a um NH2. É uma amina que tem 3 ligações, sendo que somente uma é com carbono. É uma amina. Mas o nitrogênio não tem 3 ligações? Uma aqui e 2 com hidrogênio? Você pode ter assim, ó, um CH3 aqui, um CH3 aqui e um H somente aqui. Também é amina. Ou esse exemplo aqui de uma amina terciária, onde você não tem hidrogênio nenhum, ó. Tudo é carbono, carbono, carbono. Também é amina. Enviar todos esses slides aqui, Ana. Tá bom? Vou enviar tudo para vocês. Então, tem que ter nitrogênio sim para ser amina, tá? Aqui, a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% do atual sem aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente de agrotóxico pode causar contaminação em solo, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Okay? Então, está dizendo que faz necessário realmente utilizar agrotóxicos. O problema, até porque senão reduziria toda a alimentação, né, todo o plantio aí, reduziria em 40% se não fossem utilizados agrotóxicos. Porém, está tendo um investimento em agrotóxicos que fazem menos mal à atmosfera, né, ao solo, à água, ok? Por questões ambientais. Então, existem já alguns chamados de biopesticida. Quando tem esse bio aí, significa como fosse assim, amigavelmente, biologicamente amigável, né? Não faz tanto mal ao meio ambiente, se degrada mais fácil, porque uma coisa é um pesticida que cai ali no solo e tem compostos químicos muito resistentes, né? Então acaba ficando ali por muito tempo, não se degrada facilmente. Os biopesticidas ou bio qualquer coisa tende a ser, digamos assim, mais amigável com o meio ambiente. Então ele se degrada mais fácil, né? A cadeia é menor de carbonos, enfim, tem algumas propriedades que fazem com que eles consigam se degradar mais fácil, então não faz tão mal ao ambiente. Ok? Aí, olha lá, contou a historinha toda e no final, corre lá para o final e vê. Identifique as funções orgânicas, olha só, identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Então, quer dizer, leia, viu moléculas orgânicas assim, dá uma lida e foca na pergunta que está pedindo. Então, contou a historinha, mas na verdade quer saber se você tem conhecimento sobre o que? Grupos funcionais, ok? E aí a gente tem aqui, ó, esse grupinho funcional aqui, né? Um grupo, a função orgânica. Temos aqui também função orgânica. Temos aqui. Certo? Aí quer saber, identifica as funções orgânicas, ou seja, mais de uma função que esteja simultaneamente. Se a gente for observar, a hidroxila OH ligada ao carbono saturado é um álcool, só está aqui, né? Só está nesse coronopilina. Não está no primeiro, na piretrina. Não está. E aí o que a gente faz? Ignora esse, a gente tem que estar nos dois lados igualmente. Então, ó, um carbono com a carbonila entre as átomos de carbono, que grupo funcional é esse? Quem lembra? Uma carbonila entre dois átomos de carbono, ó. Uma carbonila entre o grupo R e R. É uma cetona. Certo? E aí você tem cetona onde? Na B, você tem cetona na C, você tem cetona na D, tá? Não tem na E, não tem na A. Aí, o que mais que a gente tem? Tem esse grupo aqui, ó. C dupla O, O.
Aí vocês têm que observar. Se for H aqui, é um ácido carboxílico. Se continuar com carbono, é porque é o quê? Éster. E aí, olha só. C daqui. Dupla O. E depois aqui desse O, a gente tem o quê? Um outro carbono. Tá vendo? Observe que essa molécula é grande e, além de ser grande, tem ligações que estão no plano, tá vendo? Um tracinho assim. Isso aqui significa que está no plano da tela aí do seu computador, no plano do papel, está no plano. E o que significa esse aqui, ó, que está mais fortezinho, pretinho? Eu tô desenhando de vermelho, né? Mas tá. E esses que estão assim, achorados, assim, ó, com o tracinho. É uma ligação química também, tá? A única diferença é que ele está mostrando que a molécula não é simplesmente no plano, toda no plano. Tem grupos que tá para trás do quadro, para frente do quadro, ou seja, para trás da tela aí do seu celular, para frente, na sua direção. Então, só quer mostrar isso. Então, quando tá tracejadinho, é porque tá para trás, o grupo tá para trás. E quando tá tudo pintadinho, mais forte, intenso, tá para frente, tá? Então, assim, não tem problema de confundir, perder a questão, não. Só saiba que se trata de uma ligação como fosse assim, ó, o carbono. A gente põe assim, ó, CH, H e H, né? Um CH4, por exemplo, um gás metano. A gente pode botar assim, ó, duas ligações dessa no plano e uma para trás do plano e uma para frente do plano, da onde você está fazendo, ou do caderno. Você quer mostrar aqui que está para frente do caderno, para o fundo do caderno, para trás do caderno, tá bom? É só isso. O R, Ana, é o quê? Onde tem um R que você está vendo aqui? O R é sempre um grupo contendo carbono. Pode ser só um carbono. O meu R, né? Beleza. Esse R aqui que eu coloquei é um grupo de hidrocarboneto qualquer da cetona. Aí eu botei R porque podia ser, olha só, podia ser um C dupla O, CH3, aqui CH2, CH3, tá vendo? Então isso aqui é um grupo R, isso daqui também é um grupo R, é qualquer hidrocarboneto. Pode ter 1, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 10, tá? Grupo R é igual lá no mapa mental que a gente já viu, ó. No grupo R, mostrei aqui, ó. Qualquer radical, tá? Qualquer radical ali contendo carbono. Então, quando a gente põe um grupo R, pode ser 1, pode ser 2, você não está fechando qual é, não. Tudo bem? Então, letra B de bola, cetona e éster. E aí a gente tem isso nos dois grupos, tá? Olha aqui, o de baixo. A gente tem a cetona aqui, a gente tem a cetona aqui. A gente tem o ácido aqui, ó. Ó, firma comigo, o carbono está aqui no meio. C dupla O, R, que aqui é um carbono. E aqui, mesma coisa, ó, C dupla O, R, que aqui também é carbono. Então, ó, o éster está aqui, ó. E o éster está onde? Está aqui, ó. Tá vendo? Tem uma carbonila e um oxigênio, e esse oxigênio não está ligado a hidrogênio, está ligado a um outro carbono, então é éster. Mais uma, a curcumina, substância encontrada no pó amarelo, alaranjado, extraído da raiz da curcuma, ou açafrão, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson, de Alzheimer e até mesmo
retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Na estrutura da curcumina, identifica-se grupos característicos das funções, tá vendo? Então, contou ali a historinha da curcumina, e aí no final, qual a pergunta? A estrutura, né? Falou da estrutura e pediu para vocês identificarem as funções que tem aqui. Tem várias funções, né? Repetidas, inclusive. Aqui, ó. Essa função é igual a essa, né? Essa daqui é igual a essa, tá? Quem sugere aí a resposta para essa pergunta? Ó, tem essa função aqui. Temos essa função aqui. Vamos aqui para a direita primeiro. Esse oxigênio entre átomos de carbono. Ó, oxigênio entre átomos de carbono. Quem lembra? Um oxigênio entre átomos de carbono? Éter. Perfeito. Éter. Então, aqui a gente tem éter. A gente tem essa hidroxila. Lembra a hidroxila? Ela pode ser álcool, certo? Fenol ou enol. Álcool quando está ligado a um carbono que não tem dupla. Aqui no caso tem dupla, né? Então não pode ser álcool, tá? E aí, quando que vai ser fenol? Quando essa hidroxila está ligada a um benzeno, que é o caso aqui. Então, aqui é um fenol. Aqui é a mesma coisa, do lado de cá. O que mais que a gente tem? A gente tem a carbonila entre átomos de carbono. O que é isso? O que é uma carbonila entre átomos de carbono? Cetona, né? E por fim a gente tem o quê? Uma hidroxila, que é esse OH aqui, e um carbono que tem dupla, ou seja, é um enol. Qual alternativa tem? Tem como marcar? Ó, éter. Existe éter por aí? Temos éter. Temos álcool? Não temos álcool, né? Temos éter e fenol. Aí, ó. Temos éster? Não temos éster. Temos fenol. Aldeído? Não temos aldeído, não temos aldeído. Aqui, ó, alternativa B de bola. Éter e fenol. Não ouvi. Éter e fenol. Perfeito. Acho que é um mosquito no meu som. Ai, ai. Olha lá, éter e fenol. Ok? A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir de sua flor é produzida a vanilina, conforme representação química, que dá origem ao aroma da baunilha. Na vanilina estão presentes as funções orgânicas. Olha que fofinho. Botou aqui a moléculazinha, mostrou aqui para vocês a molécula, né, da vanilina. E aí pediu para vocês marcarem a alternativa que corresponde a cada grupo funcional. Olha que questãozinha fofa. Então lembrando, olha só. Isso daqui é uma hidroxila? Sim ou não? Esse OH? Não pode ser hidroxila, porque se for uma hidroxila, o que você tem aqui? Você tem um carbono ligado a um OH, que está fazendo essa ligação aqui em cima. Tem como o carbono ter somente 2 ligações? Não pode. Então, isso daqui é uma pegadinha que derruba muita gente. É lembrar que esse COH nada mais é do que isso daqui, olha.
Você tem aqui o composto aromático aqui no meio, aqui sai o carbono, e você tem que visualizar esse OH como dupla OH, porque eu preciso que o carbono faça 4 ligações. Ok? Isso daqui é o quem? Aldeído. C dupla OH. Não confunda, C dupla OH é ácido carboxílico. Tá? Aí a gente tem aqui em cima o quê? O oxigênio e depois CH3. Então, o oxigênio entre carbonos é o quê? Éter. Tá? E o que mais que a gente tem? A gente tem aqui em cima o OH, que é o quê? Um OH, lembrando, pode ser álcool, pode ser fenol ou pode ser enol. Quando que vai ser fenol? Quando a hidroxila está ligada a um aromático, ao benzeno. E aí, a gente tem o caso do fenol. E qual a alternativa que tem fenol, éter e aldeído? Letra A. A. Letra A, perfeito. Tá vendo? Então, assim, é tudo prática. Passível de se confundir. Se tiver muito fresco, só vê uma vez e acabou e vai lá fazer a prova. Então, a gente vai ter esses exercícios aqui que eu vou estar enviando para vocês refazerem. Né? Mais lista de exercício também que eu vou estar enviando para vocês toda semana. Então, pratica. Depois que pegou, pode aparecer o éter que for na frente de vocês, vocês vão saber que aquilo ali é um éter. Tá? Que o ácido carboxílico, um fenol, enfim. Agora, como eu comentei, ia mostrar ali como é abordado e depois a gente vai destrinchar um pouquinho. Então, falou de álcool, o que a gente tem que lembrar? Aqui, ó. Da hidroxila em um carbono saturado. Mas e como que eu vou saber em termos de nomenclatura, professor? Em nomes. Sempre vai terminar em OL. Lembra que quando a gente chamava isso daqui, ó, a gente aprendeu na última aula, CH4, um átomo de carbono, metano, certo? Agora, a gente está tirando, né, aqui, ó, CH4, isso? Metano. Imagina substituir um hidrogênio agora por um OH. O que era metano vai virar metanol. Ó, então, por isso que eu comentei, invista na nomenclatura de hidrocarboneto, que o prefixo, o intermediário continua a mesma coisa, só vai mudar o final, o sufixo. Vai depender da função. Se for hidrocarboneto, vai terminar em O, metano. Agora, já entrando em funções oxigenadas, o grupo funcional, o sufixo vai ser diferente para cada grupo, né, funcional. E aí, no nosso primeiro, a gente está falando sobre álcool. Álcool sempre termina em ol. Então, o que era butano vira butanol. O que era etano, aqui, ó, CH3, CH3. 2 átomos de ligação simples, terminação O, etano. Só que agora está tirando um hidrogênio do carbono e botando quem? A hidroxila, tá vendo? Não é mais CH3, CH3, é CH3, CH2. Aí a gente tem a hidroxila, então passa de etano para etanol, tá? E aqui metanol. Então esse nome aqui é pela aquela regra da IUPAC, né? Aquela união da química pura e aplicada. Agora, o nome usual é um álcool metílico. E esse etanol? Álcool etílico. É um nome comercial, tá? E aí a gente colocou aqui, ó, os álcools podem ser obtidos, né, de uma forma natural e também sintetizado a partir do quê? De um alceno. Se você hidrata, o que é hidratar? É adicionar água, né? Hidratação de um alceno, ou seja, imagina que o eteno, ó, C dupla CH2, dupla CH2, reagindo com água em condições ali certinho. O que é uma água? Nada mais é de H+,
OH-, não é isso? Isso é água. Aí imagina, ó, um H vem para um e o OH vai para o outro. Aí rompe ali a dupla ligação e fica todo mundo ali com ligação simples, ó. Então, forma-se, sinteticamente falando, forma-se o álcool a partir de um alceno, tá? O metanol é um gás incolor, muito tóxico, sem cor, de chama, usado como combustível. Aí eu botei exemplos aqui, ó. Tem álcools que é classificado como álcool primário, álcool secundário, ok? E aí, o que a gente tem aqui? Exemplos, ó. 1, 2, 3 átomos de carbono. 3 átomos de carbono, qual o prefixo? Prop. Ligações simples entre os átomos de carbono, an. Então, como que era chamado esse composto aqui? 1, 2, 3. Propano. Só que eu coloquei aqui uma hidroxila, virou o quê? Propanol, ou álcool propílico. Mas, professora, por que agora já botou esse 1 aqui? O que significa isso? Significa a posição onde encontra-se essa hidroxila, esse OH. Acompanha comigo. Está aqui no carbono 1, concorda? Agora, se eu continuo tendo 3 átomos de carbono e eu mudo a posição dessa hidroxila para o carbono 2, continua sendo o propanol, mas a posição dá características totalmente diferentes, ok? E aí, você tem que indicar onde está essa hidroxila. Está no carbono 1, 1 propanol. Está no carbono 2, 2 propanol. E se estivesse nesse carbono aqui da ponta? O que vocês sugerem? Seria 3 propanol, né? Todo mundo concorda? Uma observação que a gente vai lembrar aqui e nunca mais esquecer é que os compostos têm que ter sempre a menor numeração possível. Se o grupo funcional está desse lado, eu começo a contar aqui. Se o grupo funcional está na ponta de cá, eu começo a contar na direita. Se está na esquerda, eu começo a contar para a esquerda. Então, o propanol só existe o 1 e o 2 propanol. Não existe o 3. Porque o 3, na verdade, é quem? É o 1. É como fosse... Pega essa molécula aqui, ó. Imagina aqui, ó. A hidroxila está aqui na OH. Se eu pego e viro assim, é esse composto aqui de baixo que a gente está falando. Desculpa. É esse composto aqui de baixo que a gente está falando, ó. É esse daqui. Tá vendo? Então, esta molécula e esta molécula aqui em cima são idênticas, só que eu comecei a contar você pega aqui, dá um giro de 180 graus, cai nesse, né? Se eu botar aqui o OH aqui, ó, tanto vai botar para baixo quanto botar para cima, é a mesma coisa. Eu quero dizer assim, ó, um OH aqui na ponta, CH3, CH2, CH2, OH. E agora, OH, CH2, CH2, CH3. São idênticas essas moléculas. Ambos são 1-propanol, tá? 1-propanol. Por quê, professora? Porque eu sempre tenho que numerar a menor numeração possível. Então, se a hidroxila estiver na extremidade, será sempre 1. Isso. Vai ser sempre 1. E aí pode ter 2. Pode ter... Existe 3, professor? Tem. Existe 3. Se eu estou com uma molécula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Aí eu coloco aqui hidroxila. Aí eu composto carbono 1, carbono 2, carbono 3. Aí eu tenho um 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 7 é o quê? Quando o time de vocês é 7 vezes campeão, é o quê? Né? Hepta. Heptanol. Aí tá no carbono 3, 3 heptanol. Ok? Ah, professora, poderia ser... Começar a contar aqui? Imagina se eu conto aqui. 1, 2, 3, 4, 5.
a hidroxila estaria no carbono 5, tá certo isso? Não. É sempre a menor numeração possível. Eu escolho um lado. Opa, se eu começar da direita, a minha hidroxila tem numeração 3. Se eu contar da esquerda, a hidroxila tem o carbono 5. Então, não posso começar da esquerda, tá? Aí, álcool a gente pode ter na extremidade, que vai ser sempre um álcool primário. Se ele tiver um carbono secundário aqui, ó, carbono ligado a 2 átomos de carbono, ele é um álcool secundário. E é um carbono que tem 3 grupinhos terciários, ó. Aí um carbono é um álcool terciário. Tranquilo? Continuando ali na linha da hidroxila, lembrando que o fenol é quem? É a hidroxila ligado ao benzeno. Benzeno é um nome usual, né? Pela regra da IUPAC é o quê? É uma hidroxila, é um hidroxbenzeno, tá? Então, fenol aqui é a mesma coisa de falar hidrox, que é a hidroxila, com benzeno, hidroxbenzeno. Os fenóis são utilizados como matéria-prima para fabricação de antissépticos, fungicidas, desinfetantes, ok? Então, assim, você tem a hidroxila, hidrox e um carbono do benzeno. Laílson, desculpa a sua pergunta. No propanol, a hidroxila é vista como uma ramificação? Então, ramificação, não. A hidroxila é vista como um grupo funcional. O grupo funcional, álcool. Porque a ramificação tem que ter carbono, lembra? Tá? Então, ramificação a gente fala quando tem carbono. Quando tem um H, um nitrogênio, isso é o grupo funcional. Aí a gente pode ter, ó, aqui, ó, isso daqui é uma ramificação, ó, tem carbono, aqui é uma ramificação, aqui é uma ramificação. E aí a gente tem, ó, um hidrox, tá vendo? Então, se eu começo a contar aqui, ó, o grupo funcional 1, o grupo funcional é sempre 1. 1, 2, 3. No 3 eu tenho o grupo metil aqui. Então, ó, 1 hidrox, 3 metilbenzeno. Que é a mesma coisa desse nome aqui usual, metacresol. Agora, se eu tenho aqui, o grupo funcional no carbono 1, e um metil no carbono 2, eu tenho o quê? 1 hidrox, 2 metil, benzeno, que é o grupo aqui, ó, o benzeno. Ou ortocresol, né? A posição 1,2 é orto. A posição 1,3 é meta. Ah, professora, tem 4? Tem, ó. 1, 2, 3, 4. Então, 1 hidrox, 4 metil e o benzeno aqui. Aí, o que a gente tem? 1,4 a gente chama de para. Orto, meta e paracresol. Os cresóis são conhecidos comercialmente como creolina, tá? Então, aqui só mais como observação que pode, né, mostrar para vocês aqui o fenol, o nome usual, mas o nome científico ali é o hidroxbenzeno. Tá? Um outro grupo funcional que a gente vai ver agora, aldeído. Lembrando que o aldeído é o quê? Ó, é um CHO. E aqui, ó, um grupo R qualquer, tá? E aí, o que a gente diz? Na verdade, esse grupo R aqui tem situações que pode ser um H, né? Ó, por exemplo, aqui, ó, um H é um aldeído, ó. Por quê? Esse carbono aqui tem como ser uma hidroxila? Não, porque esse carbono precisa de 3 ligações, só pode ser isso daqui, ó, aldeído, tá? E aí, o menor aldeído, professora, vai ser um aldeído onde esse grupinho aqui é simplesmente um hidrogênio, tá? Então, tem várias situações que esse grupo R, que a gente chama, pode ser hidrogênio ou carbono, tá? E aí, o que acontece?
são obtidos por oxidação branda de álcools primários. Então, pegou um álcool, conseguiu oxidar o álcool, você consegue obter aí aldeído. Aí vai depender da quantidade de carbono. Se eu tenho um átomo de carbono, lembra que era o metano? E aí, se eu tenho metano, vai virar o quê? Metanol. Se for um álcool, metanol. Agora, se for um aldeído, vai virar um metanal, que é formol. Um nome comercial aí, tá? Formol é usado na conservação de peças biológicas e também como desinfetante, tá? Formol nada mais é do que o metanal. Ah, se eu tenho 2 átomos de carbono, professora, etanal, lembra? Ó, CH3CHO, o que é isso? Dupla OH. Ó o grupo aqui, ó. Esse grupo de aldeído aqui não pode esquecer. Propanal quando tem 3, butanal quando tem 4. Então, o al aqui é de aldeído. E cetona, professora? Como que fica cetona? Cetona, a gente viu que é o quê? A carbonila. E como que fica o sufixo? Ona. Então, se eu tenho essa carbonila, tem que estar sempre o quê? Entre átomos de carbono. Então, vou botar a menor cetona possível aqui, ó. Se essa carbonila tem que estar entre átomos de carbono, é porque a menor cetona eu tenho o quê? 3 carbonos. Então, a menor cetona que eu tenho é 1, 2, 3. Prefixo de 3, prop. Ligação simples entre os átomos de carbono, an. Era propano. Agora, tem a carbonila aqui no meio, é propanona. Então, essa terminação ona aqui é do grupo funcional da função cetona. Ok? E aí, professora, oi, William. Boa noite. Tudo bem? Amiga, Deu eu um não show aí posso na falar aula, nada, hein? foi Então tá tranquilo. bom. Eu tô meio agitado aqui, toca a tua aula. Eu só tô pedindo porque tem que Tá botar o ótimo. link de amanhã, que um Sim, professor tem que ajudar o outro. E o funcionário tá às vezes ótimo. esquece muita coisa, muito Tá, trabalho. Já sim. botaram o link da aula de amanhã? Eu não vi, mas vai colocar. Tá, quem é que tá com você? A Thaís? Thaís Maria. Thaís Maria, põe o link da aula de amanhã, por favor, tá? Eu não ia nem falar boa noite, pessoal. Fica com Deus aí, Neide. Tchau. Obrigada, tchau. Esse que é o link, gente, pode ser que então já estava, eu que não vi. Rômulo, esse que é o link? Enfim. Bom, aí o que acontece? A gente tem aqui a acetona, a gente está falando da acetona. Então, a acetona tem que ter essa carbonila C-O entre átomos de carbono, tá? E aí você tem a menor cetona, que vai ser o quê? Com 3. Ah, então. Obrigada, Thaís. Thaís colocou aí. Muito obrigada, Thaís. E aí, o que acontece? A gente tem a menor cetona possível vai ser 3 átomos de carbono, já que a carbonila tem que estar entre 2 átomos de carbono. Aí a gente tem a propanona, que usualmente é chamada de acetona, removedor, né, de esmalte. A gente pode ter mais átomos de carbono, não é mesmo? 4 átomos de carbono, e 4 vai ser but. 5 átomos de carbono, observa que a partir de 5 você pode ter posições diferentes dessa carbonila. Pensa comigo aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso botar essa carbonila aqui. Aí é uma acetona com 5 átomos de carbono. Agora eu posso colocar essa carbonila aqui
continua sendo 5 átomos de carbono. Continua sendo pentanona, ó. Pentanona. E aqui também continua sendo pentanona. Tá vendo? E aí, para diferenciar uma da outra, eu coloco a posição. Carbono 2, carbono 3. Tá? 2 pentanona, 3 pentanona. Muitas vezes essa numeração vem aqui no meio, tá? Penta 2 ona, para dizer que o 2 aqui pertence à posição da carbonila ali da cetona. Tudo bem? Então, existe a 4 pentanona? 1, 2, 3, 4. Existe a 4 pentanona, gente? O que vocês sugerem? Estão quietinho, gente. Isso me preocupa, se estão entendendo. Não existe, né, Lailson? Por que não existe? Porque se a gente tem que começar a numerar mais próximo ali do grupo, vai ser a 2. Então, aqui, ó, 1, 2. Então, esse daqui é o mesmo que esse daqui. Então, só vai ter a 2 e a 3 pentanona. Perfeito, Alessandra. Éter. E Lailson também. O éter. O que a gente viu sobre o éter naquele mapão ali? Naquele mapão, a gente viu que o éter é um oxigênio entre carbonos. Simples assim. Tá? São obtidos, eu botei aqui, né, para você, só como conhecimento aqui, ó, são obtidos pela desidratação intermolecular dos álcools. Então, assim, ó, muitos álcools, tá vendo? Eles se desidratam, né, você tem, ó, 2 moléculas de metanol. Aí sai uma água e aí você forma um éter, tá? Então, como que se dá o nome, professora? O éter, você tem 2 grupos, concorda? Um lado aqui do oxigênio, o outro lado. Só que você pode ter lados iguais. Por exemplo, um CH3 de um lado, oxigênio, CH3 de outro. Beleza. E quando você tem CH3 de um lado, um oxigênio, e o outro lado CH2, CH3? Você tem grupos diferentes. Como que eu dou o nome desse grupo? Sempre eu começo pelo lado menor, ou seja, com menos número de carbono, e vou para o lado com maior número de carbono. Com o menor, eu ponho o prefixo e termino com ox. Então, aqui, imagina isso daqui, ó. Um carbono e aqui desse lado 2 carbonos. Um carbono não é met, metox. E o outro lado, etano. Aqui, igual, professor. Então, eu escolho um. Um é metox, e o outro, metano. Então, já sei, essa nomenclatura aqui, oxiano, tem que me remeter a éter, tá? Não somente ali ver o grupo funcional. Isso ali é o mínimo. Saber identificar grupo funcional é certeza ali de uma questãozinha de química no Enem, porque tá sempre caindo grupos funcionais, sempre. E aí a gente tem aqui, por exemplo, 2 iguais também, ó. 2 carbonos de um lado, 2 carbonos de outro. O que a gente tem aqui? Et e et. 2 carbonos é et. Então, eu escolho um. Um eu ponho ox e o outro ano. Então, etox, etano. É o nosso éter comum, tá? Porque o grupo funcional é éter. Só que você tem diferentes tipos de éter. Um carbono de um lado, um carbono de outro, 5 carbonos de um lado, 3 de outro, enfim, tem um leque muito grande de éter, que é o nome do grupo funcional. Porém, a gente usualmente chama de éter também, um dos éter, a gente chama de éter. E aí, o éter comum é esse que tem 2 de um lado, 2 carbonos de um lado, 2 carbonos de outro. Aí, imagina isso daqui, ó. 3 carbonos de um lado e 2 de outro. E eu sempre começo do menor quantidade de carbono para o maior quantidade de carbono. Então, 2 átomos, etox, 3 átomos, propano. Foi? O éter dietílico, ou éter etílico, éter sulfúrico, ou simplesmente éter, é utilizado como anestésico local, pois relaxa os músculos, afetando a pressão arterial, pulsação e respiração.
Ok, pessoal? Ácido carboxílico. O ácido carboxílico, a gente tem que lembrar aqui do grupo funcional, tá vendo? Ó, COOH, que nada mais é de que C-O-OH. Esse éter, esse ácido carboxílico, ele é, digamos assim, um reagente de muitos outros grupos funcionais, de muitos compostos, tá? Então, muitas vezes pega o ácido carboxílico e reage com outras coisas. Aí você forma éster, você forma amida, tá? A gente vai ver isso. E aí, o que a gente tem? Tem o ácido carboxílico aqui, que tem que lembrar que tem C-O-OH. Então, você tem a carbonila com a hidroxila. Então, é ácido carboxílico, certo? E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem sempre, né, uma carbonila, um C-O-OH, tá? Quando você tem apenas um átomo de carbono, é o quê? Olha a nomenclatura. A gente coloca a palavra ácido e o sufixo oico. Metanóico, ácido metanóico. Usualmente, comercialmente falando, ele é chamado de ácido fórmico. Esse ácidozinho aqui já foi isolado. O ácido fórmico é encontrado em formigas e causa irritação na pele, tá? Não tem umas formigas que pica, não acontece nada, mas tem umas que pica, a gente sente aquela ardência. É do ácidozinho que essa formiga consegue, né, tá liberando ali quando pica a gente. Tudo bem? E aí, o que a gente tem? Com dois ácidos, com dois carbonos, desculpa, continua sendo ácido. Aí tem dois carbonos, etanóico. Coloca o prefixo ácido, ácido etanóico. Ok? E aí, com 4, 1, 2, 3, 4, qual o prefixo de 4? But, ácido butanóico. Tá? Então, aqui entre parênteses, a gente está botando o usual, né? O vinagre é o ácido etanóico. Tem uma porcentagem, né? Não é o ácido concentrado, é uma porcentagem ali de vinagre. No vinagre tem água e uma porcentagem desse ácido etanóico. Ácido butírico, que é o butanóico, tá? O vinagre é resultado da oxidação do álcool do vinho. O ácido butírico é encontrado na manteiga rançosa. Ok? Tudo como observações aí para vocês. Mais exemplo de ácido carboxílico, com 6 átomos de carbono. Agora imagina um composto com dois ácidos carboxílicos em cada ponta. Ó, ácido etano de 2, dioico. Ácido capróico é extraído da urina dos bodes e utilizado em cosméticos, tá? Esse ácido aqui, ó, hexa, tá vendo? Com 6 átomos de carbono, olha só. Isso é muito comum também aparecer para vocês, olha. O que significa que esse CH2, entre parênteses 4? Significa que você tem esse carbono aqui, ó, com dupla OH, ligado a uma sequência de 4 CH2. Então, você tem assim, ó, CH2, CH2. Vamos escrever essa molécula que acaba sendo grande. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. E aí finaliza com CH3. Vê se isso daqui não tem 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Começa a contar sempre do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí a gente tem o que aqui? Um ácido carboxílico com 6 átomos de carbono. Então, hexanóico, ácido hexanóico. E aí, usualmente, comercialmente, o ácido capróico, tá? E o ácido oxálico é encontrado no leite, esse ácido aqui.
Coloquei aqui o ácido benzoico também, ou seja, você tem o grupo aqui, né? O benzeno. E aí, com o C dupla OH, você vai ter o ácido benzoico. Éster. Olha como que o éster é. Ó. São obtidos por esterificação. Então, você obtém o éster em uma reação chamada de esterificação. Que para obter o éster, a gente pode ter o quê? A partir de quê? De um ácido carboxílico. Olha aqui o ácido carboxílico. E álcool. Então, vamos montar isso daqui direitinho, ó. Oi, Pedrinho. Faltou luz aí? Sim, a aula está sendo gravada e vai ser colocada lá postada lá na plataforma, tá bom? Bruna, vou analisar aqui o éster e depois a gente volta, tá? Então, vamos lá. O éster, tem que lembrar que o éster é o quê? C dupla O e continua C aqui desse lado, depois do O, certo? E aí, como é obtido? Através de uma reação de esterificação. Então, a gente parte de um ácido carboxílico mais um álcool, tá? Então, vamos botar aqui um ácido carboxílico, um CH3, aqui, igual isso daqui, ó. C dupla OH. Então, tem aqui um ácido carboxílico. Imagine esse ácido carboxílico reagindo com um álcool, um metanol da vida. Aqui, ó, a gente tira a água e reage aqui, olha. Esse CH3 vem ficar ligadinho aqui com o oxigênio. Olha só a síntese aqui, ó. CH3, repito, C dupla O. O que era H, sai o H e entra quem? O CH3. Isso daqui não é um éster, gente? Tá vendo? Então, éster é isso. Você tem a carbonila, o oxigênio, e aí você, depois do oxigênio, não tem hidrogênio. Você continua com carbono. Pode ser 1 carbono, 5 carbono, 10 carbono, tá? Então, aqui, desse lado, a gente concorda que também vamos ter dois grupinhos com carbono? Vai ter um lado aqui que tem a carbonila e o outro lado sem a carbonila. A gente sempre começa com o lado que tem a carbonila. Então, conta aqui, ó. 1, 2, etanoato, que é a parte que vem do ácido. Tá vendo? A parte que vem do ácido, a gente põe ato. E a parte que vem do álcool, a gente chama de ila. Então, aqui tem um átomo de carbono, metila. Etanoato de metila. Ah, professora, e se fosse 4? Butanoato de metila. Os ésteres de massa molar pequeno são usados como aromatizantes e flavolizantes, ok? Que dão aroma e sabores, tá? Ó, outros exemplos de éster aqui, ó, imagina, ó, tenho 2 de um lado, carbono, e 2 do outro. Então, vai ser 2 é et, etanoato de etila, aroma de maçã. Agora, 2 de um lado e quantos carbonos de outro? 4 carbonos de outro. Aroma de morango, isobutila, né? É um iso por quê, professora? Eu não estou entendendo esse iso. É isso daqui, ó. CH3, C dupla O. Ó, certo? Aí você tem um carbono 3 vezes CH2, CH2. Aqui tem um outro CH2, né? São 3 vezes. Você tem um... Peraí, deixa eu fazer aqui.
CH2, 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 CH3. Isso, tem 4 átomos de carbono. E aí vai ser o quê? Isobutila. Tem uma coisa errada aqui nesse isobutila. Aqui, já vão ter o quê? 5 átomos de carbono desse lado. Então, é o pentila. E aqui, 8, octila. Então, você observa que quantidade de carbono desse lado, e todos aqui são etano, tá vendo? 2 átomos de carbono desse lado, e o número de carbono do outro vai aumentando. E vai mudando. Um é aroma de maçã, outro é aroma de morango, de banana, de laranja. Professor, precisa decorar isso? Não precisa. Isso aqui, o que precisa compreender é o grupo funcional éster, como já vi caindo várias vezes, relacionar que tem a ver, né, muito com essas questões de cheiro e de sabor. Tá? Então, são grupos funcionais que estão diretamente relacionados com sabor, de semelhante, né? Bala de banana. Você sabe que muitas vezes não tem ali aquela amarelinha, não tem a banana ali triturada, é simplesmente o aroma. Então coloca o etanoato de pentila ali, dá o aroma de banana e já, né, já vai lá para o cérebro da gente que reconhece o gostinho, o sabor da banana e faz lembrar, tá? Octila, aroma de laranja, então é mais, né, o cheiro em si, e não tem a fruta ali realmente processada, tá? Os ésteres de massa molar grande são gorduras, né? São lipídios. Os de pequenininho são de cheiros e de sabores. Agora, Bruna, me lembra que onde que você quer que volte? No ácido carboxílico ou era para repetir realmente o que eu já estava falando sobre o éster? Bruna? O ácido. Então, lembrando que o ácido, a diferença do ácido para o éster é o quê? O ácido é um precursor do éster, né? Claro que tem a fruta, né? É possível extrair ali da fruta esses éster, né, um éster natural ali, mas é possível também sintetizar em laboratório. Na grande maioria do que a gente consome de comida processada ou comida, né, que leva ali produtos químicos, são mais aromas que a gente tem, são compostos químicos que tem ali, que são sintetizados a partir do ácido carboxílico. E que ácido carboxílico é esse? A gente tem que lembrar que o ácido carboxílico tem sempre, Bruna, esse grupo aqui, C-O-OH. E aí, tirando esse H aqui, pode vir a ter um carbono. Aí, se vem grudar aqui nesse oxigênio um carbono, já passa a ser éster, tá? E aí, a gente vai ver, no caso do ácido carboxílico, ele pode ter a cadeia aqui pequenininha, como o ácido metanóico, pode ter 2 ácido etanóico, pode ter 3, 4, 5, tá? E a nomenclatura sempre começa com a palavra ácido e terminação óico. Tem um carbono, o que era metano passou a ser metanóico. O que era 2, etano, passa a ser etanóico, porque tem um grupo funcional do ácido carboxílico ligado. Aí eu coloquei exemplos aqui, olha. Aqui que eu estava explicando, por exemplo, da onde que saiu esse CH2 4 vezes. Imagina para escrever isso daqui, ó. Olha como é que é grandão. Eu posso simplesmente escrever CH3, igualzinho, ó. CH2, 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 CH2. Eu tenho 4 CH2 idênticos, então eu venho aqui e ponho, ó, um CH2, a matemática aí do Wagner, ó. Ponho o 4 aqui fora e continuo, bola para frente, a C dupla O, OH.
Tá vendo? Esta molécula aqui é idêntica a essa. Eu simplesmente botei esse 4 aqui para dizer que eu tenho 4 grupos desses. CH2 igual. Então, se eu preciso saber do nome, marca a alternativa que corresponde ao nome desse ácido carboxílico. Tem que contar. 4, 5, 6. Então, vai ser o quê? Hexa. Eu vou lembrar, opa, 6 vezes campeão, hexa. Hexa, se é um ácido carboxílico, ácido hexanóico. Tem que ter o óico do final. Foi, Bruna? Olha a questãozinha aí, ó. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis, que surgiu como alternativa ao uso do diesel, do petróleo, para motores de combustão interna. De nada. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, ó, 1, 2, 3, né, a gordura ali, ó, triglicerídeos, presente em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros. E álcools. Então, assim, ó, é um composto aqui reagindo com álcool. Aí ele tá falando, ó, de baixa massa molar. Então, álcool de baixa massa molar. Como o metanol ou etanol. Nesse caso aqui, usou o metanol. Na presença de um catalisador. Ele bota aqui, ó, catalisador em cima da seta. De acordo com a equação química. Então, mostra a equação química aqui. E aí, dá o produto. A função química presente no produto que representa o biodiesel é... E aí? O que vocês sugerem? Depois a gente vai falar do amina e da mina para finalizar. O que a gente tem aqui? Que grupo funcional é esse? É o C-O-O-R. É o quê? É um éster. Ok? O biodiesel tá aqui, ó. Éster, muito bem. Podemos finalizar aqui com a amina e amina rapidinho? Temos 5 minutinhos. São obtidos amina, ó, amina. Aí falou de amina e amida, tem que ligar a luzinha e lembrar que tem que ter qual elemento químico, gente? Qual? Nitrogênio. Muito bem, Lailson. Nitrogênio é o elemento químico fundamental para você ter amina e amida. E aí, essa amina vem ali, ó, são obtidas por eliminação do hidrogênio da amônia. Então, se você tem amônia aqui, o NH3, certo? Aí você substitui um desses hidrogênios por um carbono, aí você tem assim, ó, CH3NH2. Aí você tem o quê? Uma amina primária. Agora, se você pega e substitui 2 hidrogênios, aí você põe aqui ó, um CH3 de um lado, N, CH3 de outro e o H. Claro que no lugar desse CH3 pode ser um R qualquer, pode ser um CH2, CH3, pode ser um CH2, CH2, CH3, ou seja, mas tem que ter 2 grupos aqui contendo carbono. Aí você tem uma amina secundária. E você pode ter uma amina sem nenhum hidrogênio, que você substitui o quê? Todos os hidrogênios dele por carbono. Aí você tem uma amina o quê? Terciária, tá? Bem tranquilo. Amina primária e secundária. E terciária. Tem que lembrar o quê? Desculpa. Que o nitrogênio sempre faz 3 ligações. E dessas 3 ligações, quando tem somente uma ligada a carbono, amina primária. Quando das 3 ligações, 2 estão com carbono, secundária. Quando as 3 estiverem ligadas a carbono, é terciária. Então, aqui, ó, por exemplo, esse CH3NH2. Temos exemplo aqui, ó, metil, né? E o grupo funcional? Amina. O nome do grupo funcional vem aqui, ó, no nome
né, da amina. CH2, CH3, NH2, etil, né, não são três, são 2 carbonos, etilamina. Tá vendo, ó? Sufixo sempre tem que vir a palavra amina. Aí agora é uma amina o quê? Secundária, tá vendo? Eu tenho um metil de um lado e eu tenho metil do outro. Eu tenho de 2, dimetilamina. Olha a diferença do metilamina e dimetilamina, porque eu tenho só uma metila, então eu tenho metilamina. Eu tenho 2 metilas, eu tenho dimetilamina. Professora, eu posso ter 3? Pode. Trimetilamina. Esse daqui que a gente botou aqui, ó. CH3 aqui, CH3 aqui, CH3 aqui. Metil. Tri, 1, 2, 3, metilamina. Aqui, ó. Ok? Agora, eu posso também ter uma amina primária com 3 átomos de carbono. 3 é o quê? Prop. Propilamina. Ah, professora, pode ter o NH2, pode estar em um aromático? Pode. Chama de fenilamina ou, usualmente, né, comercialmente, a anilina. Anilina usada como corante em alimentos. As aminas possuem caráter básico, tá? Então, são observações que a gente, né, vai colocando aqui nos slides para estar facilitando a compreensão. E aí, professora, você falou de amina e amida. Qual é a diferença? Na amida, você também tem nitrogênio, porém, o carbono, ou pelo menos um carbono aí que esteja ligado com o nitrogênio, tem que ter o quê? A bendita carbonila. Aí você tem amida. Tá? E aí vamos ver aqui, olha, por exemplo, são compostos derivados de quê? Ó, ácido carboxílico pela troca do OH por NH2. Então imagina aqui antes, ó, um ácido carboxílico aqui, OH, né? Imagina um R aqui qualquer, um grupo aqui de carbono. Aí você, quando substitui esse grupo OH aqui por um nitrogênio, entra aqui e sai esse, você forma uma amida, tá? E aí eu posso ter uma amida com 2 átomos de carbono, olha só, CH3CONH2. Tem que visualizar que isso daqui é uma amida. Como, professora? CH3C dupla O NH2. Aqui, amida aqui. Como que eu conto a quantidade de carbono? Ó, todos os carbonos que vocês estão vendo. Ó. 1, 2. Etanamida. Etanamida. Tá vendo? 1, 2, 3. Propanamida. E assim por diante. E aí são 3 átomos de carbono aqui, o grupo funcional. Mas para contar a quantidade de carbono, você usa ali o carbono do grupo funcional também. Propanamida. Tira o O, né? Você tira o O, é propanoamida, e você tira o O, propanamida. E para finalizar, os aletos. O que são aletos? O nome aleto vem de halogênios, que são flúor, cloro, bromo, iodo, da família 17, tá? Ou 7A. Então, você tem um composto orgânico com um cloro da vida, ou um bromo, ou um flúor que seja, você simplesmente... Não era metano? Se botar um cloro, aí a gente põe clorometano. Clorometano. Ah, e se tiver o bromo? Isso daqui era o quê? Não era etano? Eu tenho um bromo de um lado e um bromo de outro. Ó, dibromoetano. Professora, não tem nenhum hidrogênio, está tudo substituído por cloro. Então, tetra de 4, ó, as 4 ligações aqui que era com o hidrogênio virou ser cloro. Eu tenho o quê? Tetra, cloro, metano. Metano por quê? Um carbono só.
o freon, aqui, ó, carbono, com as 4 ligações, sendo 3 com cloro e 1 com quem? Com flúor. Então, eu tenho tricloro, flúor, metano. São propelentes aqui para os aerosóis, né? Esses freons. Tá? E aí, um resumo aqui das funções que a gente viu hoje. Então, a gente tem o aldeído, que pode vir assim, né? Mas vocês têm que saber que é dupla OH. Tem o éter, que é entre átomos de carbono. Tem a cetona, que é o quê? Um C dupla O, né? Tem a amina. Tem a amina aqui, olha, que é um NH2 ligado a um carbono. Certo? Então, aqui a gente já tem o quê? 4 grupos funcionais. Mais ácido carboxílico, mais um grupo funcional, que é esse ácido carboxílico COOH. Tem que lembrar de quê? Esse carbono tem que fazer 4 ligações. Então, tem uma aqui, ó, né? Então, esse COO tem que, ó, dupla OH, é o ácido carboxílico. Tem o fenol, que é a hidroxila ligada ao benzeno. Tem o éster, que é o carbono dupla O continua carbono. O álcool, que é a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, ligações simples. E, por fim, a amida, que é o NH2 ligado ao carbono, que contém uma carbonila, C dupla O, NH2, né? Derivado aí do ácido carboxílico, que substituiu a hidroxila por o NH2. Certo? Muitas informações, mas não é algo assim tão doloroso, digamos, né? Vocês veem exatamente como vimos ali vários exemplos como são abordados nas questões, e é muito teórico. Você não tem que fazer conta, você não tem que ficar, não é subjetivo, imaginando o que vai dar, não é, a molécula tá ali. E se você estudou o que é um aldeído, o que aparecer de aldeído, você sabe que é um aldeído, né? Então, assim, é conceitual essa parte da química. É puro conceito, exemplos, e fazer vários exemplos, fazer exercícios, errar, faz parte do processo, mas daqui a pouco vocês estão batendo o olho e sabendo qual grupo funcional, certo? Então é isso, pessoal. Sei que foram bombardeados aí de informações, mas eu acho que faz parte, né? A gente tem que mostrar para vocês aí como, né, vem sendo cobrado para a gente não ficar, né, só nas questões mais fáceis, a gente abordar ali, realmente peguei várias questões, rever 3 vezes, Alessandra, se for necessário 5, 10, mas que pegando é certeza ali de uma questãozinha do Enem, ok? Muito obrigada pela presença de vocês, pessoal. Vou estar aqui fechando esses slides e colocando lá no nosso grupo, tá bom? Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês também. Muito obrigada, fiquem com Deus. Quarta-feira que vem, aguardo vocês, hein? Já tem tema aí da aula. Já a gente libera o próximo tema da próxima aula. Fiquem com Deus, boa noite.